Olá, meus queridos e queridas ouvintes do meu podcast. É muito bom estar de volta e recebi algumas, alguns pedidos, né, para que da nossa do nosso primeiro podcast com o professor Vinícius, para que ele esclarecesse, falasse mais sobre alguns pontos que ele colocou. Mas antes dele nos colocar, eu gostaria de falar com vocês uma coisa. Na década de 70, eu era criança, né? E ouvia sempre os meus professores, os jornais, qualquer bate-papo, né, entre pessoas, em que o Brasil era um país do futuro. E aí eu cresci esperando um futuro, até que me dei conta que esse futuro nunca chegava e que eu é que precisava, junto com outros, modificar esse futuro. Foi aí que me deu aquele estalo muito grande de querer ser educadora. E agora, conversando sobre educar, a importância de levar uma educação de qualidade, me vem muito assim, levantar as perguntas e trazer a resposta. Porque eu lembro, né, nesse decorrer aí da minha caminhada de estudante, só eram levantados os problemas, as soluções, elas não eram dadas, ou melhor, elas não eram instigadas para que você pensasse e pudesse respondê-las ou agir. Então, é por isso que, para mim, é muito importante, quando a gente fez o primeiro podcast com o Vinícius e que ele levantou 3 situações que dentro, vamos dizer assim, da escola, eu vou falar pública, mas eu coloco em escolas em geral, né, o que você precisa ter: uma infraestrutura, uma organização escolar, ouvir as pessoas dessa comunidade. Então, assim, o falar, o dar respostas, ela não é, nós não temos respostas prontas, mas nós temos indícios de caminhada, né? E que esses indícios de caminhada, sendo colocadas em prática, nós não vamos ser um país ou uma escola do amanhã, nós vamos ser do de agora, que é exatamente isto que estamos precisando. Vinícius, diante de todas as suas experiências que eu sei que você discute com profissionais de educação, com toda a sua experiência vivida, o que você traz para a gente para que a gente possa começar também a refletir uma mudança segura e que seja feito no presente o que antigamente era um futuro que nunca chegou? Nos ajuda? Olá a todos e todas, é muito bom estar dando continuidade a essa nossa conversa. Primeiro dizer quem sou eu para dar o caminho de mudança da educação, né? A gente desconfia de alguns caminhos, né? E busca pôr em prática, né? Busca entrar nesses caminhos, né? Com todas as dificuldades que são impostas a gente, né? Outra coisa que eu queria falar antes de comentar especificamente os pontos que eu levantei na nossa última conversa é sobre essa questão da educação como grande instrumento de transformação da sociedade. É um discurso muito bonito, e longe de mim esvaziar a educação do seu conteúdo transformador, da sua potencialidade transformadora.
mas eu acho muita injustiça com a educação colocar sobre os ombros dela a responsabilidade de transformar todo o conjunto da sociedade, né? E não sou eu que penso assim, né? Vários autores criticam muito essa ideia de que eles chamam de educação salvacionista, né? A ideia de que a educação tem a capacidade dela, por ela mesma, ser o grande motor de transformação e salvação da sociedade, né? Compartilho com esses autores essa crítica. Não dá para pensar uma sociedade complexa como a nossa, que as mudanças nessa sociedade vão ocorrer tendo como principal motor uma dimensão apenas da sociedade, que é a educação escolar. E eu falo educação escolar, educação formal, porque a gente pode compreender a educação, a relação ensino-aprendizagem para muito além dos muros da escola, né? A gente está o tempo todo aprendendo e está o tempo todo com a intenção de ensinar alguma coisa a alguém, né? Então, eu acho que a educação é fundamental para um processo de transformação de sociedade, mas o próprio processo de transformação da educação precisa estar acompanhado de um projeto de transformação da sociedade em outras dimensões dessa sociedade. A gente precisa pensar, por exemplo, que um conjunto de questões, de coisas básicas, como saúde, alimentação, moradia, a própria educação, são direito de todos. É um esforço que nós, como coletividade, temos que fazer para garantir que todos os filhos herdeiros dessa coletividade tenham o direito de usufruir dessas coisas básicas, para daí desenvolver suas próprias potencialidades, né? Agora, falando mais detidamente sobre os pontos que eu levantei na última conversa, eu acho que o caminho de uma mudança na educação passa por esses 3 pilares aí: a infraestrutura, a questão da organização e da qualificação profissional dentro das escolas e a gestão democrática da escola, né? Esse debate, essa conversa com a comunidade escolar. Então vamos lá. Primeiro, a infraestrutura, né? Como eu já falei, a escola tem que ser um ambiente atrativo, agradável para esses jovens e essas crianças. Tem que ser um ambiente em que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam bem, propício para que gere curiosidade, para que gere vontade de aprender e que a criança possa se desenvolver não apenas do ponto de vista acadêmico, mas que ela possa desenvolver na relação com outras crianças, aprendendo a se relacionar coletivamente, a entender e a propor uma relação comunitária também. Ela aprender como que ela vai resolver problemas que surgem da relação com o outro, conflitos, brigas. Isso faz parte do desenvolvimento. O José Saramago, escritor português, ele tem uma frase que ele fala que eu acho muito interessante: a criança cresce nas sombras. Ou seja, é nos momentos de conflito, onde ela vê que a vontade dela, o desejo dela esbarra na vontade, no desejo do outro, ou de regras de convivência, que essa criança vai crescendo e vai também criando repertório para dar resposta a essas questões, a esses conflitos, né? E isso tem muito do ambiente, o ambiente tem que ser propício a isso. Então é fundamental que as escolas sejam bonitas, tenham espaços para que as crianças possam se dedicar à diversão, tenham espaços que as crianças possam se dedicar à experimentação. A gente pode pensar em diferentes tipos de laboratórios. A criança tem que ter espaço para se expressar das diferentes formas e principalmente artisticamente. A gente tem que pensar como é que essa criança pode expressar a sua subjetividade. E a escola é um espaço que deveria ter as ferramentas para que a criança pudesse fazer isso. Ateliês de artes, equipamentos de rádio, de informática.
e os mais diferentes materiais didáticos que os educadores possam usar para desenvolver uma relação de ensino-aprendizagem atrativa para essa criança. Coisa que a gente não vê em grande parte das escolas, né? E inclusive escolas particulares, né? Inclusive com essas novas grandes redes aí de ensino associadas a grandes grupos de investimento, né? Bilionários, né? Como o caso de, enfim, várias escolas aqui no Rio de Janeiro, escolas que são apenas prédios com salas em que ali é uma distribuição de conteúdo, ponto, né? Não pensa essa educação, essa formação de um ponto de vista multidimensional, né? Em diversas dimensões que essa criança possa desenvolver. A questão da qualificação e organização profissional é que, cara, eu parti de um exemplo na nossa experiência, assim, a gente lida com crianças, e você mesmo aqui relatou um momento em que você teve que lidar com um problema extremamente grave de assédio a uma criança, em que você precisa ter profissionais qualificados que saibam lidar e dar um tratamento para essas situações, né? E não são poucas as situações como essas que aparecem, né? Então é preciso que nas escolas, além de professores das disciplinas, a gente tenha profissionais qualificados em diversas áreas para atender essas necessidades das crianças, né? Até porque, se a gente quiser mesmo ter uma política efetiva de amparo e cuidado da criança e adolescente, temos que olhar para a escola, porque lá que essas crianças estão. Então é preciso que a gente tenha uma política de saúde da criança e do adolescente dentro das escolas. Até porque muitas vezes casos de assédio, casos de violência, muitas vezes só vem à tona na escola, porque muitas vezes a origem dessa violência e desse assédio é a própria casa, é a própria família desses indivíduos. Então a escola tem que ser um grande centro de amparo e de garantir direito dessas crianças. A gente tem que ter médicos, enfermeiros que tomem ali cuidado no sentido de acompanhar a saúde dessas crianças. A gente tem que ter assistentes sociais que estejam atentos às necessidades materiais concretas das famílias dessas crianças, que muitas vezes a gente sabe que as dificuldades de aprendizado e as dificuldades de relação dentro da escola estão muito relacionadas a problemas graves materiais dentro de casa. A gente tem que ter um acompanhamento psicológico dessas crianças que muitas vezes passam por sofrimentos muito agudos nas suas vidas, muitas vezes com perdas de entes queridos, crianças que passam por assédio, por diversos tipos de violência. E se a gente quer chegar nessa criança, o caminho mais curto é a escola. Então a escola tem que estar preparada para atender essa criança. E para concluir, a questão da participação da comunidade dentro da escola, né? De fato, a gente conseguir derrubar os muros da escola e abrir a escola para a comunidade. Não apenas para que a comunidade interfira no cotidiano da escola, que isso é fundamental, né? Os responsáveis, eles também terem participação e decisão no que vai acontecer na escola, para eles sentirem aquela escola pertencendo a eles, para a escola fazer sentido para eles, mas também como educandos também, como aqueles que vão aprender também na escola. Como responsáveis também podem ter a escola como um grande lugar de debate, de aprendizado, que isso é importantíssimo, né? Educar os pais, educar os responsáveis também é fundamental. É fundamental a gente entender que muitas vezes crianças que não tiveram oportunidades de serem acolhidas ou ter um ambiente saudável para se desenvolver vão virar adultos, e esses adultos podem ter filhos. E para a gente cuidar dos filhos desses adultos, a gente vai ter que cuidar desses adultos também. Então, a escola também como sendo um ambiente em que a gente vai trocar com essa comunidade
atendendo às demandas dessa comunidade, mas também com o objetivo de educar essa comunidade, debater com essa comunidade, que é fundamental. E assim, a gente pode pensar em coisas complexas, mas também pode pensar coisas mais simples, como, por exemplo, a gente pensar a prevenção de epidemias como a dengue. A escola sendo um espaço fundamental para debater isso com o restante da comunidade. Então, a escola é um espaço muito importante. Repito aqui, não é o espaço que vai garantir a transformação de toda a sociedade, mas sem dúvida é um espaço muito privilegiado em que a gente pode não só atingir de forma mais contundente as necessidades das crianças e adolescentes, mas também de toda a comunidade que está ali em volta e de alguma forma interagindo com a escola. Obrigado pela mais uma vez poder participar e a gente está fazendo esse debate. E foi o que eu falei, né? Eu sinto muita falta de trocar essa ideia com os meus amigos de uma forma mais sistematizada, né? Porque essa troca de ideia que a gente tem que faz, de fato, a gente encontrar muitas vezes saídas que sozinho a gente tem muita dificuldade. Obrigado por todos e todas que estão ouvindo, obrigado pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau. Então, Vinícius, eu também te agradeço muito. Primeiro, por você fazer parte do meu projeto de vida como meu filho. E te agradeço por você participar dos meus projetos, né, pessoais. Nós já trabalhamos juntos, em escola. Agora, ele sempre presente em outros projetos aonde eu crio, me jogo de cabeça, porque acreditamos numa educação como um todo, não é? Não é só aquela educação como ele acabou de falar. É colocar um peso tão grande nas costas da educação que parece que tudo só passa por ela. Também passa, é um desses pilares. Então, agradeço muito, Vinícius, essa tua participação e com certeza vamos ter outras. E a vocês, meus queridos ouvintes, não esqueçam de deixar lá o seu comentário, inscrever-se no canal. Estou esperando. Eu acho que quanto mais tivermos momentos de debates, mais nós vamos chegar a uma consciência maior de um educar. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima.